Olá, está começando mais uma edição do Dando Pitaco. Eu sou Vanise Lemos e hoje vamos falar de política, eleições, representação feminina, direitos humanos e temas que provocam divergência dentro e fora da esquerda. Nossa convidada é Fabíola Lemos, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Professora e cientista social há cerca de 30 anos, Fabíola já participou de outras disputas eleitorais. Em 2018, concorreu a deputada federal e obteve quase 8 mil votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Agora, em 2026, busca uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí. Entre suas bandeiras estão os direitos humanos, os direitos das mulheres e a inclusão social. Fabíola, seja muito bem-vinda ao Dando Pitaco. Você já disputou outras eleições. Por que agora quer ser deputada estadual? Oi, Vanise, todo mundo aí que nos assiste. É isso, minha amiga. A gente constrói política desde quando eu tinha 16 anos de idade. A gente faz política nos movimentos sociais. Na época, eu era ainda do movimento estudantil. Quando eu entrei na Universidade Centro Acadêmico, DCE... a gente faz política naqueles anos que não são eleitorais. E, na verdade, as eleições elas são parte dessa disputa. Uma parte muito importante, não tem como negar. Porque, afinal de contas, a gente vai ter acesso às ferramentas do poder para executar as políticas que a gente acha mais justas. É muito complicado para a gente que é dos movimentos, a gente está incidindo nos problemas da sociedade e, às vezes, a gente não tem uma estrutura jurídica, a gente não tem uma estrutura contábil. Quantas vezes essas demandas nos chegam e a gente... não tem como ir à frente. Agora, você imagina o que é a gente ter acesso a um mandato parlamentar que tem uma estrutura organizada para poder incidir nas demandas da sociedade e nos grupos que a gente organiza. Então, é de uma importância assim, enorme, não tem como não dizer a importância da disputa eleitoral. Mas, veja, a princípio, as nossas pautas, elas tendem a ser muito federais, né? Dentro do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, a vaga que a gente conseguiu nesse momento foi para deputada estadual. E como a gente percebe também que aqui na Alep, aqui no Piauí, está começando a se criar um ambiente político extremamente perigoso, que não é próprio do nosso povo, que não é próprio da nossa cultura política, mas que nacionalmente está tendo espaço e está começando a trazer seus tentáculos para cá, de políticos que são muito demagogos, de políticos desonestos, que fazem um debate extremamente desonesto, e a gente entende que isso é muito prejudicial para a sociedade. Por isso, sempre é importante a gente se organizar para neutralizar esse tipo de discurso lá dentro. Porque senão a tendência deles é crescer e isso não tem nada a ver com o nosso povo. O povo do Piauí nunca aceitou o debate fascista. E, de repente, agora você está vendo algumas pessoas se projetarem com esse tipo de discurso. Por isso, a gente acha assim, fundamental, a gente acha que nosso mandato, caso a gente venha a ser eleita, vai ser providencial nesse sentido, de ter uma professora dentro dessa casa legislativa para poder desmascarar, vamos falar a verdade, desmascarar essa cambada de político demagogo e que faz palco midiático para lacrar em rede social a partir da vulnerabilidade de grupos sociais que já são tão vulneráveis na nossa sociedade. Professora, partindo por isso, o que mudou na Fabíola, candidata, lá desde 2018, com essa sua experiência de 30 anos como professora e cientista social? O que ela influencia na sua candidatura? Vanise, muda muito, né? Porque a política ela é uma dinâmica e tudo que ela vai desconstruindo na nossa psique vai resultando na nossa forma de operar e incidir dentro dela. Veja, eu sou uma mulher branca, eu sou de classe média, eu sempre estudei em escola particular. E eu, como socióloga, eu tenho plena certeza, porque foi aquilo que eu estudei e que eu me convenci no momento que a sociologia me traz esse convencimento pelo uso da razão, pelo uso do pensamento. Não é uma autoridade sobrenatural, é ciência. Então, eu tenho plena certeza de que a gente é criado e a nossa psique é desenvolvida dentro de uma classe social para ter limites, para não ver para além. Então, qual era o meu problema que me levou à política aos 16 anos de idade? Eram questões individuais. Eu era uma menina, gostava muito de namorar,
Dentro do colégio falavam todo tipo de xingamento para mim por causa disso. Eu achava isso extremamente injusto, mas isso era uma coisa que machucava muito, que me deixava muito recolhida, que sabotava o meu espaço social. E eu entrei para o movimento feminista por conta disso, para tentar entender, porque é estudando mesmo que a gente vai entender que existe uma função política numa sociedade que desenvolve um tipo de norma social que não tem nada a ver, porque não existe diferença entre homem e mulher para que os homens, por exemplo, possam agir de forma livre e uma mulher não. Então, mas isso era uma demanda, a gente pode dizer, antigamente a gente chamava de pequeno burguesa, né? São demandas mais do campo individual. Mas eu também, como professora, tive muito contato com meninas que tinham as mesmas demandas, mas eu era uma professora de escola particular. E elas também, as demandas muito parecidas com as minhas, quando eu era adolescente, né? Só, minha amiga, aqui o que acontece é que quando eu fui me aproximando do movimento de moradia, aí existe a Fabíola antes e a Fabíola depois, dentro da política. Em 2018, eu estava muito envolvida com esse movimento, né? A gente estava dentro das áreas de ocupação, convivendo com mulheres, com mães solos, mulheres pretas, mulheres que sofrem todo tipo de ataque, de vulnerabilidade, figuram as piores estatísticas quando o assunto é emprego, renda, todas as formas de violência. Ali a gente foi entender o quanto, como diz a história, o problema é bem maior, coisa que antes eu não tinha tanto acesso. Porque, a psique de classe média forte, que me limitava, que achava que os problemas eram aqueles, nem de longe. Por mais que a gente soubesse, que a gente ouvisse falar, mas você está dentro desses movimentos e vê como se opera uma situação de injustiça para aquelas mulheres. A maioria das pessoas que lutam no movimento por moradia são mulheres. São mulheres que sozinhas foram abandonadas para ter que suprir as necessidades e as demandas materiais da sua família. Então, ali eu posso dizer que houve uma grande transformação na Fabíola, de verdade. Eu trago isso para vocês porque... não é que eu entenda hoje que a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, que era uma bandeira muito forte nossa, trazida por essas demandas da Fabíola adolescente, não é que eu venha dizer que é pouca coisa, é muita coisa, porque o direito das mulheres começa pelo direito ao corpo, já começa bem aí. Mas existem questões sociais que me levaram politicamente para uma outra subjetividade. Então, eu posso dizer que eu amadureci muito na política, porque a política ela nos faz envelhecer tipo 1 ano, 20 anos você envelhece 1 ano. Ela vai quebrando e destruindo muito das suas ilusões, né? E vai trazendo você para a realidade. Então, a Fabíola, que hoje é muito mais centrada na realidade, foi a Fabíola que passou pelo movimento de luta por moradia. E, claro, esse nosso mandato e essa nossa construção atual, ela traz esse diferencial de forma cada vez mais madura. Eu acredito que hoje a gente está com uma proposta mais madura, né? Que é o esperável para quem vem construindo política dentro dos movimentos, dentro do espaço de disputa política, e não essa pessoa que surge assim, de paraquedas, apareceu na rede social, mas nunca teve nenhuma vivência política. Então, eu acho que esse é um grande diferencial daquela Fabíola de antes para a Fabíola de hoje, que está disputando essa vaga na Alep. Fabíola, na educação, o que precisa mudar no Piauí? E quais propostas você defende para as mulheres piauienses? Então, veja, nós temos hoje grandes motivos para comemorar em vários aspectos na educação piauiense. Nós conseguimos aí atingir essa marca no IDEB da nota 5, né? A gente de 2002 para cá, aliás, 2005, né? Que é esse marcador para cá, a gente teve, assim, grandes passos. É um grande feito. 100% das escolas ensino integral. Isso é muito importante, é para além da educação, é política de cuidado. As mães precisam dos filhos dentro da escola para poder enfrentar um mercado de trabalho, por exemplo. E muitas vezes essas mães iam trabalhar, muitas vezes como babás, para os filhos da família de elite, do jockey, e seus filhos eram criados na rua pelo tráfico de drogas, né? Elas educavam as famílias de elite, porque as mães eram ausentes, normalmente quem educa é a babá,
é a empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, mas seus filhos eram criados pelo tráfico de drogas e isso era muito injusto. As escolas de tempo integral, elas ajudam as mães nesse aspecto. Lá dentro vão ter políticas de saúde, vão ter, enfim, uma série de situações. Então, a gente tem muita coisa para comemorar. Nós temos hoje os 224 municípios do Piauí com acesso a ensino médio, coisa que antes era raro, né? Ter um município, as pessoas, se não saísse para vir morar em Teresina e estudar, não iam ter ensino médio. Então, temos muita coisa, mas temos desafios. Eu acredito que o salário dos servidores em educação precisam melhorar, as progressões precisam ser valorizadas, a gente tem que encontrar mecanismos. Eu sei que hoje existe um problema no nosso país em relação à questão do teto de gastos. Não é um problema criado pela esquerda, é um problema que foi aprovado pela direita. E que hoje o presidente Lula, por exemplo, ele se torna um mero executor de políticas, mas ele não tem mais tanto poder. O presidente, o executivo não tem mais tanto poder. O poder está no legislativo. Eles que ordenam as principais despesas através das emendas absurdas que hoje eles têm acesso. Mas a gente entende que é preciso a gente dar alguns passos, mesmo tendo teto de gastos, para conseguir valorizar mais a mão de obra do professor. E tem uma coisa que eu sou muito cismada, minha amiga, porque eu passo praticamente em todas as escolas, assim, pelo menos a de Teresina, no ensino médio, que é com que eu trabalho. Eu faço essas oficinas de argumentação nas escolas da rede estadual e eu posso falar aqui com toda a propriedade, com toda a autoridade, porque eu faço isso desde 2018, eu passo em todas essas escolas. Eu digo categoricamente, avançamos, temos hoje uma estrutura muito melhor nos prédios das escolas, temos ar-condicionado nas salas de aula, que é muito importante, mas tem coisas no currículo que eu não aceito. Por exemplo, a gente destinar 1 hora de aula por semana para ensinar educação para o trânsito, enquanto os estudantes da escola particular estão estudando redação para passar no Enem. Na escola pública, a pobre da professora de português, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ensinar a língua portuguesa, ela tem que ensinar redação. Existem cursos hoje complementares que a estrutura da SEDUC coloca, mas não é o suficiente. Eu não me conformo que um estudante de ensino médio perca 1 hora de aula para estar estudando educação para o trânsito, que deveria ser tratado como um tema transversal. É importante, mas deve ser tratado como um tema transversal. Sociologia e filosofia, por exemplo, importantíssimo para eles poderem ter argumento para escrever. Porque é muito importante, tal qual entender como é que você deve se portar no trânsito, é você entender por que o sistema de mobilidade urbana não é feito para eles, que compõem as categorias mais marginalizadas da sociedade. Por que o sistema de mobilidade urbana é elitista, é voltado para 20% da população, que é quem tem carro. Então, quem é que vai fazer isso? A sociologia. E eles têm que ter cargas horárias ampliadas dessas disciplinas e não perder uma aula para educação para o trânsito. Então, existem questões que devem ser corrigidas. E foram leis federais que colocaram a obrigatoriedade dessa disciplina em sala de aula. A gente tem que discutir sobre isso, porque os alunos de escola pública, eles saem perdendo muito. Olha, redação não é pouca coisa. É muito importante. E ainda, eu acho que a gente ainda está aquém, mesmo o governo já oferecendo outros programas que foram muito importantes também. Professora, vamos falar de um tema agora, assim, bastante polêmico, que é a questão da falta no enfrentamento contra da violência contra a mulher. Como é que a senhora está vendo isso? Então, eu vou linkar com essa pergunta anterior sua, que eu acabei não respondendo completa. Como é que a gente pode trabalhar isso para as mulheres, a educação para as mulheres? Porque o enfrentamento à violência contra a mulher, que é a sua pergunta seguinte, ele passa essencialmente pela educação. As pessoas gostam de oferecer propostas no campo da criminalização. Gente, não está nem funcionando o que tem aí. A gente tem Lei Maria da Penha importantíssima, mas os tribunais hoje eles estão lotados de processos emperrados. Então, não estou em momento nenhum dizendo que não tem que criminalizar, mas eu preciso dizer que a gente, quando fala, base, né? É trabalhar a base, é trabalhar a educação, porque quando a gente fala só em punição, a gente não vai resolver o problema, por vários motivos. Primeiro, porque existe uma grande subjetividade quando a gente fala de segurança pública em relação a feminicídio.
A violência acontece dentro dos lares, não tem como colocar a polícia dentro da casa de uma mulher. Os estupros acontecem às mulheres casadas pelos próprios maridos, e isso envolve uma gama de subjetividade que também, para tratar, é mais complicado. Para a gente resolver essa questão da violência contra a mulher, passa por a gente eliminar um universo simbólico que existe, que naturaliza a violência contra a mulher, que diz que existem papéis, existe o papel de mulher, existe o papel de homem. Você está naturalizando e criando um ambiente social para que as próximas crianças, as gerações que vêm, olhem para aquilo e também naturalizem. Então, por exemplo, quando a gente cria uma palavra, lei do feminicídio, não é só uma lei, não é só uma punição, mas a gente está dizendo que é preciso que o Estado reconheça que existe um tipo específico de violência que é feito porque a mulher é mulher, por uma questão de gênero. Nossa, eu que sou da sociologia, eu reconheço nisso um avanço fantástico. Por quê? Porque o Estado reconhecendo que existe uma violência de gênero, isso mexe nas questões simbólicas. A linguagem, quando a gente faz um esforço de dizer bom dia a todos e todas, aquela criancinha que está bem ali, ela não nasceu sabendo que existe machismo. Mas se ela vê todo mundo falando bom dia a todos, e não vê a mulher sendo contemplada, se a linguagem só contempla o masculino, é lógico que na psique dessa criança ela vai entender que mulher é uma segunda coisa. Aí as pessoas pensam que linguagem é pouca coisa, porque não estudaram filosofia da linguagem, que é uma coisa seríssima, uma discussão aí de milênios, na verdade, né? Porque vem das discussões da filosofia epistemológica lá da Grécia Antiga, e entender que o ser humano se constrói nos seus elementos simbólicos, e a linguagem é o principal. Então, veja, tem muita coisa que a gente tem que avançar no enfrentamento à violência que vai para além da criminalização e da punição. Ela está no âmbito da educação. Por isso é muito importante fortalecer os espaços que garantam uma política de educação para diversidade e para gênero, que as questões raciais sejam tratadas e sejam enfrentadas, porque é impossível falar da desigualdade social no nosso país se a gente não faz o recorte racial, é impossível a gente enfrentar a desigualdade se a gente não faz o recorte de gênero. Então, é a educação, é dentro da escola poder crianças serem ensinadas de que não existe diferença entre menino e menina, porque essas regras são criação social e cumprem um fundamento político. E por isso, como foram criadas por nós, podem ser alteradas, desde que a gente altere para aquilo que vai trazer avanços no campo das convivências, né? Então, a educação ela precisa ter esse recorte. Às vezes pode parecer um tema mais complexo, o pessoal diz, tu fala coisas que a gente não entende, mas a ALEP, a Assembleia Legislativa e as leis, elas devem ser respaldadas na ciência. Sim. E a gente tem que enfrentar esses debates que são científicos, porque nós estudamos, né? Nós passamos por um ensino médio, a gente está lá legislando, mexendo com lei. A gente não pode pegar e ficar coadunando com senso comum. Porque é mais eleitoreiro, porque dá voto? Não, não é o nosso caso. Professora, e por que as mulheres ainda estão em minoria no poder, em espaços de poder? Isso é um reflexo da sociedade desigual que a gente tem. Se você vai para as bases, são as mulheres que constroem os principais movimentos. As mulheres estão nos movimentos sindicais, as mulheres estão no movimento de moradia, as mulheres estão no movimento estudantil, as mulheres estão tocando as tarefas políticas nas bases dos movimentos. Mas o que acontece que elas não conseguem chegar a ter o instrumento do poder através dos mandatos? Isso é reflexo para dizer, olha, mulher, o teu lugar é só até aqui, o teu lugar não é para frente. Tu só serve para organizar a base, para eleger os homens. E isso está errado, isso acaba se refletindo na ausência de mulheres. E quando tem mulheres, é porque foram indicadas por um marido, é porque é filha de alguém, é porque é mulher de alguém. Mas bora contar quais são as mulheres que tem hoje na ALEP que vêm da base dos movimentos feministas. Tem, por exemplo, a deputada Elisângela, que ela é da base do movimento social. E também no movimento feminista, que acaba, óbvio, as mulheres elas também se envolvem. Mas a gente precisa ir para além, a gente precisa ampliar. A gente precisa de mulheres que vêm da discussão dos direitos sexuais e reprodutivos, que é a discussão mais difícil para uma mulher. Garantir o direito ao corpo. Isso é tratado pela nossa sociedade como se fosse uma heresia. E a gente tem que enfrentar isso, porque nenhum direito garantido à mulher vem se não vier primeiro desse. E a gente
está colocando nosso nome porque a gente tem essa proposta de colocar uma mulher com esse perfil que vem dos movimentos para ampliar não só a quantidade de mulheres no parlamento, mas a qualidade das mulheres no parlamento. Professor, esses assuntos que estão sendo discutidos, se alguém perguntar, isso não é coisa de petista, não, como é que a senhora responderia? É interessante. Acredita que eu, como professora de sociologia, fui demitida de uma escola, dizendo assim, você não sabe fazer a diferença entre o PT e a sala de aula. Eu digo, mas eu não falo do PT na sala de aula. Mas você fica falando da questão quilombola, você fica falando da questão indígena. Imagina, gente, hoje essas coisas são vistas como coisas do PT. Que é isso? Onde a gente está chegando? Não é coisa do PT. Mas se hoje a sociedade percebe que esse tipo de debate pertence ao Partido dos Trabalhadores, eu só posso me orgulhar e dizer que eu estou no partido certo. Porque se eu chego nos espaços e as pessoas dizem, isso é coisa do PT, e a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando de racismo, a gente está falando de machismo, que bom que eu faço parte desse partido. Né? Acho até que deveria debater ainda mais. De repente o PT nem está debatendo tanto como deveria ou como poderia. Mas eu levei muitos anos na minha vida para ver o pobre se identificar com o Partido dos Trabalhadores. Eu sou de uma época que o pobre votava no PFL. E hoje eu fico feliz que eu vou fazer campanha, chego em qualquer periferia, quando eu falo a palavra Lula, é a senha de entrada. Quando eu falo sou do PT, chega o sorriso vai no rosto. E a gente entende que isso que dizem que é coisa do PT se trata das demandas reais da sociedade e não da criação de demandas falsas para fazer palanque para demagogo, como eles gostam de fazer. Como foi o caso, por exemplo, dos banheiros, do projeto dos banheiros. Professora, a senhora acha que esse discurso, ele atrai eleitores, esse discurso da direção direitos humanos e nesse sentido? Ele só atrai se a gente souber comunicar. É muito difícil você conseguir comunicar um discurso que vai muito na contramão do senso comum. A gente tem que encontrar a melhor forma de comunicar e muitas vezes a gente que é da esquerda, a gente não consegue comunicar da forma adequada. Mas eu confio bastante que se a gente tiver uma didática, uma pedagogia e, claro, sempre o compromisso com a honestidade intelectual. Não adianta querer o poder a toda força, a todo custo. A gente tem que ter compromisso e fazer sempre um debate honesto. Por isso, eu acho que vai muito da didática. Eu, modéstia à parte, mas eu acredito sim, como eu fui professora durante muito tempo, que a gente consegue ter uma didática boa para poder fazer esse discurso chegar com mais significado para muita gente que talvez não entendesse. E o Dando Pitaco tem um apoio da Prime Imóveis Personalizados e da San Diego Empreendimentos. E nós vamos agora para o segundo bloco. Professora, você defende os direitos da comunidade LGBT. Mulheres trans devem poder usar o banheiro feminino? Então, veja, a gente estava falando aqui, né, no bloco anterior, justamente sobre essa estratégia do debate demagogo, do debate desonesto. E esse pessoal da direita... Pessoal, tem gente que chama extrema-direita, para mim é direita. O pessoal da direita, eles não têm uma agenda política real. Eles não podem dizer, por exemplo, que eles defendem o fim dos direitos trabalhistas de um trabalhador, porque senão eles não conseguem adesão. Eles não podem dizer, por exemplo, que eles querem que privatize os serviços sociais do Estado, né? Porque também eles vão perder o trabalhador que utiliza do SUS, que precisa da escola pública e tal. Então, como eles não têm a agenda, eles precisam criar falsas demandas. E aí eles apelam para o pânico moral. Está muito comum hoje, que não é hoje, sempre foi assim, todo período mais autoritário, se recorre às questões morais para criar um pânico e dizer que a esquerda é contra a família, que a esquerda vai impor a ditadura gay. Mas nesse caso dos banheiros, a proibição das mulheres trans frequentarem os banheiros femininos é um caso exemplar, como esse. O vereador que propôs não tem agenda, tem um mandato inoperante na Câmara Municipal. Era todo valentão antes do prefeito dele ser eleito, mas agora que o prefeito dele está fazendo coisa com coisa, ele não tem o que dizer e fica inventando coisa para se aparecer. E aí, pega que nem fogo em palheiro. Por quê? Porque alimenta um preconceito que já existe na sociedade. Nós, na sociedade que a gente vive, a gente é formada desde a infância. Quando eu digo nós, eu me lembro de mim. Que era formada para não olhar nem para uma travesti numa esquina.
que minha mãe já levantava o vidro do carro e dizia, pelo amor de Deus, é coisa do cão, é pecado. Alguns dizem, é doença. Aí, lógico, onde você vira, tem o padre falando, tem a família falando, tem a sociedade falando, você cresce com essa impressão. Então você vai ver mulheres que nunca frequentaram um banheiro com uma mulher trans. Porque normalmente esses banheiros que você encontra mais travesti é aqui no centro, nos bares do centro. Mas você vai ver essas mulheres dando opinião em pânico, como se já tivessem passado por esse tipo de experiência, como se já tivessem sido assediadas alguma vez num banheiro feminino. Eu duvido. Não existe sequer estatística de mulheres que são assediadas em banheiro feminino por outras mulheres. Agora, os vereadores que colocam isso aí, período eleitoral, porque querem ganhar visibilidade em torno dessa pauta, só que mexendo com grupos sociais que já são muito vulneráveis e colocando mulheres em risco. Porque até então a gente não tinha, por exemplo, homens dentro do banheiro feminino, a menos os homens que sempre assediam as mulheres, né? Enfim, estupro acontece em todo lugar, até dentro de delegacia acontece, até dentro de hospital acontece, imagina dentro do banheiro. Mas o que vai acontecer agora é que a gente vai ter que se acostumar a ver homem dentro do nosso banheiro. Sabe por quê? Porque se o critério é o sexo biológico, significa dizer que o homem trans vai ter que estar lá no banheiro feminino, não é não? E o homem trans no banheiro feminino, ele tem barba, a gente vai ter que estar olhando para ele dizendo, será que é homem? Será que tem vagina? Será que tem pênis? Ele vai estar lá, com aquele jeito de homem, porque o homem trans tem uma característica fenotípica, digamos assim, masculina. A gente vai saber o que é. Vai que, por exemplo, é um homem cis, um estuprador, um tarado que tá dentro daquele banheiro. E aí tá ali pra atacar a gente. Vai ter alguém fiscalizando pra saber se tem pênis, se tem vagina? Como é que vai funcionar? Essa lei, ela não tem nem como funcionar. Até o cara que propôs essa lei, ele não sabe dizer como é que isso funciona. Pergunte pra ele, ele foge de debate. Quantas vezes eu já pedi debate com ele nas redes sociais, em todo lugar. Ele não vem. Eu queria muito que o vereador Petruzev viesse sentar comigo, ele e a vereadora Samanta Cavalco, para a gente discutir, ele me explicar como é que isso vai funcionar, porque nem ele sabe. Mas é muito útil para ele querer se aparecer, para ele lacrar em rede social, porque ele não tem outra coisa a apresentar. No caso, quem discorda fala da privacidade, da segurança de mulheres e meninas, né? Como é que a senhora vê isso? Como é que as mulheres e as meninas vão estar seguras com o homem agora dentro do banheiro? Porque vai ter homem dentro do banheiro. Eu vou estar dentro do banheiro, eu vou olhar figuras com característica masculina e como é que é? Eu vou me sentir segura com isso? Não vou me sentir segura com isso. Antes, não. Nunca me senti insegura olhando para uma travesti. Esse povo é tão ignorante. Não é por ignorância, não. Eles sabem. A grande parte é por ignorância mesmo. É porque são os preconceitos que levam a pessoa a não entender. Mas esses que formulam essas políticas é por maldade, é por canalice. Canalice, tem nome. São obcecados pelo poder. Querem tanto poder para quê? É dinheiro? É dinheiro, porque pelo poder eles fazem tudo. Eles maculam a reputação das pessoas, eles difamam as pessoas. Quantas vezes eu fui difamada por eles e eu não tenho assessoria de advogado para estar processando toda hora, não. Eles têm, porque são financiados, sabe Deus por quem. Mas eu não tenho, eu sou uma professora. Então, a forma deles fazerem política é na canalice. E a canalice maior deles é pegar um grupo vulnerável, que já é vítima das piores estatísticas desse país, e utilizar isso para poder fazer campanha, que é o que eles estão fazendo. A partir de agora, eles sim vão ter que se responsabilizar pelos homens trans que vão ser linchados em banheiros femininos. Eles vão ter que se responsabilizar pelas mulheres cis, que às vezes têm uma característica masculina. Quantas são fisiculturistas e têm características mais masculinas? Vão ser hostilizadas e constrangidas em banheiro. Eles vão se responsabilizar quando o sangue chegar na mão deles? Como é que a gente vai punir eles? Que eles deveriam ser punidos, eles deveriam ser presos. Porque eles estão incitando uma violência que antes não existiria. Isso sim é inseguro para as mulheres. Mas não é de hoje que os conservadores da direita se empenham em colocar as mulheres constantemente em risco. Professora, banheiros individuais, eles poderiam ser uma alternativa ou eles são discriminatórios? Poderiam ser, aliás, deveriam ser. Como discriminatórios? Eu acho que o banheiro ele podia ser individual.
Mas se houver um banheiro coletivo, qual é o problema, gente? A cabine vai até o teto. São cabines, ninguém entra. Essas pessoas falam como se uma travesti fosse urinar do lado de uma mulher. Isso não existe. Quem anda em banheiro feminino sabe, mesmo banheiro coletivo. Mas eu acho uma excelente alternativa. Coloca-se um banheiro único, adaptado para PCD. Coloca-se um banheiro único. Nós não podemos fazer distinções, por exemplo, com um terceiro banheiro. Quando você coloca um terceiro banheiro, você está assinando o atestado de que travesti é perigosa e tem que estar separada. É isso. Mais uma vez, voltando a essa questão do aspecto simbólico, que a gente funciona pelo aspecto simbólico. Então, você tem um terceiro banheiro, é assim que vai se entender. Mas eu acho que essa solução seria interessantíssima. É possível ouvir as preocupações das mulheres em debate sem classificá-las como preconceituosas? Olha, sempre são diversos motivos. A gente não pode enquadrar tudo no mesmo motivo. Muitas mulheres reproduzem esse debate porque são ensinadas a isso desde cedo. Então, o esperável é elas introduzirem a psique que, de fato, as coloca em pânico. Não é por maldade, digamos assim. Tem aquelas que são contratadas. Elas são contratadas, elas estão ligadas aos gabinetes deles. Elas são contratadas e querem o poder, por isso estão no grupo político deles. E elas vão repercutir essa ideia não porque elas acreditem, mas é porque é da disputa desonesta da política. Muitas delas fazem por esse motivo. Outras, desconhecimento, ignorância. É uma gama de subjetividade, mas sempre é assim, sempre tem os que formulam de forma maldosa porque querem o poder e tem os que assimilam porque desconhecem, porque não entendem e já pega carona naquilo que já é consolidado nos estereótipos dessa sociedade. Professora, a esquerda, ela, na sua visão, ela exagerou nas pautas identitárias e se afastou de questões como emprego, como renda, como saúde ou como segurança? Eu discordo, muito pelo contrário. É um grande passo que a gente dá enquanto esquerda, quando a gente passa a observar as questões de classe social permeadas de fatores identitários, que a gente chama de identitários, né? Antigamente, por exemplo, eu dizia, eu tenho uma visão pequeno burguesa. Hoje a gente tem um nome, né? Chama-se... você tem uma visão da branquitude. Eu acho esse conceito de branquitude fantástico, porque ele alarga o conceito de uma visão pequeno burguesa, de classe social, para uma visão que engloba a ideia de que existe cor na questão da classe. Porque uma pessoa preta, mesmo que seja rica, ela também vai ser vítima de preconceito. Não venha me dizer que não vai. Muitas vezes você chega, você vai ver a pessoa preta dirigindo o carro de luxo, um bocado de gente vai dizer, é o motorista. Muitas vezes você vai chega a pessoa preta, pode estar muito bem vestida num evento, mas vai ter gente perguntando o que você está fazendo por aqui. Então não venha me dizer que é só questão de classe. Não tem como a gente tratar as questões da pobreza, da desigualdade social no Brasil, se não passar pelo recorte de raça e gênero. E isso que dizem que são pautas identitárias, que é um exagero, eu acho muito pelo contrário. É uma forma muito mais atualizada e com maior significado para a gente olhar para as questões sociais no nosso país. Professora, agora vamos entrar direto na sua campanha. Como é que está sendo essa estrutura? Como é que vai ser essa estrutura? Como é que a senhora vai chegar ao eleitor para falar sobre os seus pontos de vista e o que é que a senhora deseja fazer? Então, as campanhas políticas, elas estão cada vez mais desiguais. Hoje, com as emendas secretas, mesmo sendo lá na esfera federal, mas isso repercute, obviamente, nos estados também. Está muito desigual, está muito injusto. Quem tem mandato tem um poder fantástico de realmente conseguir renovar o seu mandato. Está cada vez mais difícil a renovação no parlamento, é fato. Mas existe uma coisa, minha amiga, hoje, chamada rede social. Eu não sabia a importância da rede social até isso começar a acontecer comigo. Eu sempre fui uma professora, modéstia à parte, repito, eu tenho uma didática boa. Mas quando a gente leva isso para uma rede social, meu Deus do céu, parece fogo em palheiro. Você acredita que o meu Instagram cresceu tanto de uma forma que eu nem entendia o que estava acontecendo?
por conta de determinados cortes que a gente colocava em debates que eu participava. E um bocado de gente que chega no nosso direct para dizer: quero fazer campanha para ti, vou fazer campanha. Pessoal que diz: porque no município do interior só elege o candidato do prefeito. Gente, tá cheio de gente nos municípios do interior do estado nos procurando e dizendo que vão fazer campanha lá. Não pedem nada em troca, nada. E isso é rede social. Isso tem animado a gente e dado um otimismo. Enfim, já botei nome para disputa em outras vezes, em outros pleitos, que a gente já sabia que não tinha muita chance, mas a gente botava porque era importante. Eu tô muito otimista. Eu tô, de fato, muito otimista. Eu tô percebendo, e quero dizer isso para vocês, principalmente vocês que concordam com nossas pautas. Bora se juntar nesse projeto, minha gente. Bora desenterrar essa cabeça de jumento que tem aqui no Piauí. Que o povo diz que aqui não tem lugar para voto de opinião de esquerda. Que morreu junto com a Trindade, que teve muito voto de opinião de esquerda. Mas a gente tem que mostrar que sim, nós temos pessoas no nosso estado que querem ver a representatividade de uma mulher professora, de uma mulher que representa as pautas das mulheres, da população LGBT, da população, enfim, do combate ao racismo. A questão da saúde mental, que também é uma pauta muito importante para a gente, porque isso nos traz, enquanto uma candidatura que também tem o apoio da juventude. É muito comum encontrar pai e mãe que diz: olha, meu filho vota em ti, minha filha vota em ti. Você que é jovem, você que concorda com essas pautas, eu quero dizer para vocês que a gente tem uma candidatura extremamente viável. Nós estamos crescendo de uma forma que nem eu estou entendendo. Bora ver, minha gente, se a gente realmente se junta. A gente acredita, a gente tem que acreditar nisso. Acreditar. Lembrar, pega o número da candidata, pega o santinho, a gente está com um comitê. Coisa rara, antigamente a gente não tinha comitê. Agora a gente está trabalhando com comitê. E vamos ter material lá para distribuir para as pessoas. O comitê é ali pertinho da Casa Barro. Ali onde muitos jovens frequentam. Nos sigam no Instagram. Nosso Instagram é Fabiola Piauí. E lá a gente vai poder estar fazendo essa comunicação com vocês para vocês de fato encamparem. Bora encampar essa campanha. Eu sei que é difícil, existe uma desilusão muito grande. Mas a gente tem uma chance, a gente tem uma possibilidade, a gente tem que acreditar. Então, essa é a vez que eu mais estou otimista. É a vez que eu estou vendo as coisas acontecerem. E a gente vai mostrar que é possível sim a gente furar esse bloqueio dentro da Assembleia Legislativa do Piauí e eleger uma deputada estadual que venha dos movimentos sociais. Qual é o número, professora, para votar na senhora? Importantíssima essa pergunta. Bora lá, minha gente. O número é 13.900. Alguns preferem 13.900. 13.900 eu acho mais fácil de decorar. Mas vamos lá. Eu peço muito o apoio de vocês, porque a gente está sentindo que o negócio está pegando. Professora, muito obrigada pela participação, pelas respostas e por aceitar participar do nosso Dando Pitaco. As eleições de 2026 colocam diante do eleitor diferentes projetos, ideias e visões de sociedade. Nosso papel é perguntar, inclusive, sobre temas difíceis, para que cada cidadão possa formar sua própria opinião. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência, continue conosco e até a próxima edição do Dando Pitaco. Eu agradeço também, acho que está lindo, vocês cresceram muito, a estrutura aqui está muito bela, parabéns e força aí na caminhada. Obrigada, minha gente.